Pessoal, boa noite. Já estou aqui no estúdio Astrocabana, de onde a gente faz as lives aos domingos, também pelo canal do YouTube Astrocabana, e aqui algumas vezes na quarta-feira no Instagram. Então quero agradecer a presença de todos. Marlene, oi, boa noite, bem-vinda. Vamos esperar as pessoas chegando. Daqui a pouco eu chamo meu convidado, que é o Cal Kalowski. Oi, Érica, tudo bem? Warren Blyden. This is going to be a live chat in Portuguese about astrology and the tarot cards. Boa noite. Então, estamos esperando aqui o Cal. Ele vai se apresentar, mas ele é um jovem professor de yoga. Ele foi músico, ainda é, logicamente. Ele é tarólogo, professor de tarô e de astrologia, astrólogo também. Ele faz uma mistura bem interessante, bastante estudioso, viajou bastante, e ele vai falar aqui a visão dele sobre as relações de tarô e de astrologia, né? Vocês podem preparar perguntas. Aqui existe, eu vou falar para vocês, depois eu vou repetir para quem chegar mais tarde. Quem quiser colocar perguntas, coloque na área de adicione o comentário, né, as perguntas, mas peço também, se for perguntas específicas, tem ali embaixo um balãozinho como do WhatsApp com um ponto de interrogação do lado de uma figurinha e do aviãozinho. Então pode... Oi, Cal, já chegou? Então eu vou convidar o Cal, já está aí. Então quem quiser fazer pergunta, use aquele balãozinho também, além do comentário, para a gente poder ver qual é a diferença entre os dois, tá? Então está chegando aqui, Estúdio de Beleza, Flávia Oliveira, tudo bem? Quem é? Marlene, né? Já coloquei. Tal, Cláudio, vou ver se eu consigo chamar você aqui, vamos ver lá. Como é que eu faço isso, gente? A gente tem que se virar aqui, né? Convidar alguém. Aqui, eu acho que é isso. Cal, tá bom, já está convidado. J. Santos, boa noite. Pessoal que está chegando, boa noite, gente. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós estamos começando a live agora, ela vai ficar gravada. Olha o Cal está entrando aí. Então, olá, Fernando. Boa noite, Cal. Boa noite, tudo então, bem? Tudo bem. É noite aqui pra gente. Acho que muita gente não sabe. O Cal é brasileiro, mas mora no Canadá e está com um fuso horário lá bastante diferente e está atolado na neve, não é isso, Cal? Tá com bastante neve aqui. Então, a gente vai começar. Eu disse que vai ficar gravado a nossa conversa, tanto aqui no IGTV, que é no Instagram, mas depois eu passo uma cópia lá para o meu canal Astrocabana no YouTube também, para que as pessoas que são seguidores lá, diferentemente aqui, pode ter acesso. Então, gente, eu vou passar a palavra para o Cal, ele vai se apresentar, né, para quem não o conhece ainda, né, quem ele é e a trajetória, a formação dele, a trajetória dele tanto na astrologia quanto no tarô. Vai falar, acho que mais para o final, ele vai mencionar agora, mas mais para o final nós vamos falar do curso que ele está oferecendo agora, mais uma vez, e também já falei que ele é professor de yoga também. Tá? Então, a palavra está contigo, e depois as pessoas podem colocar comentários, perguntas, e eu tenho as minhas perguntas aqui também para falar com você. Tá ótimo. Bom, você já me apresentou, então vou me reapresentar aqui. Exatamente. Meu nome é Cal Kaslauskas. Cal não é apelido, tá, gente? Muita gente me pergunta se é um apelido, mas não é meu nome de verdade. Esclarecer uma coisa que bastante gente me pergunta, na verdade, isso. Sou astrólogo, né? Tarólogo, venho alguns anos trabalhando com astrologia, com tarô, e também sou professor de yoga. E eu venho há um tempo tentando conectar, traçar analogias entre essas três ferramentas de autoconhecimento, que são o yoga, o tarô e a astrologia. E o Fernando me convidou que hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as relações entre tarô e astrologia e falar um pouco sobre esse meu trabalho entre o tarô e a astrologia que eu venho desenvolvendo, e não só um trabalho, como um estudo que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos.
Tá bom. Fernando, vocês estão me Deixa eu ver ouvindo aqui. bem? Eu estou de fone. Eu tinha colocado o fone Eu para carregar. estou Boa ouvindo noite, bem. gente. Boa noite a todos. Eu cheguei aqui, eu me atrasei, eu sempre me atraso, né? Tava conversando com o Fernando agora há pouco, mas eu me atrasei aqui, né? Oi, Giba. Arrumando o escritório. Tá, eu estou dando, já temos bastante casos, Alexandre aqui, amigão, nossa, aqui, super agradeço a presença de vocês. Lúcia, tudo bem? Então, tem muitos convidados meus, devem ter convidados seus, mas tem as pessoas que estão, que são seguidores de assunto, né, de tarô e de Sim, todos astrologia, sejam todos estão chegando. bem-vindos. Caio, é o seguinte, eu fiz uma lista de perguntas aqui, e até consultei com você sobre a adequação de algumas delas, porque algumas são dúvidas minhas mesmo. Aliás, eu comecei com tarô antes de ser astrólogo. Eu sou muito mais velho que Uhum, você e foi na revista Planeta. Então eu só aprendi, eu trabalhava com tarô de Marcélia, depois vou te perguntar essa diferença. Acho que é uma pergunta que quem não conhece gostaria muito de saber a diferença dos vários tarôs, né? Cada vez, com cada década aparece mais diferentes. Eu comecei com o uhum, tarô de Marcélia só com os arcanos maiores. Ele me ajudou muito, principalmente depois que eu comecei a estudar a astrologia, eu casei os tarôs com a técnica da mandala das 12 casas da mandala astrológicas. Aí astrológica, sim. foi uma explosão. Então, eu quero falar isso depois para você, mas o meu interesse preditivo ajudou a intuição, mas eu depois tive que fazer uma Uhum, opção profissional e foi pela astrologia mesmo. O que eu quero dizer aqui é que eu falei que eu fiz uma lista de perguntas, mas como eu estou usando o celular para fazer a nossa live e as perguntas eu deixei dentro do celular também, eu não sei se eu vou tentar conseguir resgatar enquanto você está falando, acho que não vai uhum. cair, né? Porque agora eu não estou conseguindo achar. Tem uma série de perguntas, eu fiz numa ordem, mas enfim, eu vou. Como você gostaria de falar? Tem várias coisas para a gente falar e as pessoas vão ajudar aí com Uhum. perguntas também. É, Você quer começar com é, que tópico? é interessante você tocou nesse assunto que primeiro você teve esse caminho dentro, essa jornada dentro do tarô. E isso é muito comum, né? Muita gente começa dentro do tarô e acaba depois meio que partindo para a astrologia, para a cabala, para outras ferramentas. Mas o tarô, sim, como toda outra ferramenta, hoje em dia é muito complexo, né? Então, se a gente vai falar aqui sobre tarô e astrologia hoje, a gente tem que entender uma coisa, né? O tarô surge, no seu primeiro momento, como não há evidência alguma que o tarô surge como uma ferramenta de autoconhecimento ou como, digamos, um oráculo. E até essa questão de o tarô, né? Se a gente procurar no dicionário o que é oráculo, as pessoas costumam chamar o tarô de oráculo, é um pouco equivocado mesmo. Porque oráculo, na verdade, se a gente for lá buscar o oráculo de Delfos, na verdade, precisa de uma pessoa, um receptor, né, para que seja o oráculo. E, na verdade, é aí que a gente começa a separar, distinguir o que é tarô. Tarô versus intuição, né? Tarô é 99% conhecimento e 1% intuição. Então, tem um exemplo muito bom que é do Frater Goya, um excelente professor, inclusive, que ele dá esse exemplo que o tarô, o conhecimento que você precisa para ler tarô, para fazer leitura de tarô, é 99%, né, do total. Então é como se o tarô, na verdade, como se o conhecimento, na verdade, fosse o tecido de uma roupa que você está ali confeccionando. E a intuição é apenas a linha que traça, né, que costura a roupa. Então seria 1% só. Porque você precisa da intuição para traçar, digamos, a conexão entre os fatos. E na verdade Então, a intuição é uma coisa muito complexa, né? Então, só para acabar aqui, terminar essa conclusão, então conhecimento sem intuição e intuição sem conhecimento não funcionam. E aí ele dá um exemplo muito bom, que é o exemplo do Nostradamus, né? Por exemplo, as pessoas hoje em dia ficam tentando interpretar, né, digamos, os textos, vamos falar textos, né, que o Nostradamus deixou. Mas a questão é que ele tinha as visões dele, mas ele não tinha o conhecimento. Então, por exemplo, se ele visse o metrô de São Paulo, né, vamos falar, o metrô de São Paulo, na hora do rush, saindo um monte de gente. Nostradamus ia escrever dessa maneira, né? É um dragão, por exemplo, é um dragão de prata que entre cavernas que cospe pessoas.
Então, assim, se ele não tem o conhecimento do que ele está falando, ele não tem como usar tudo que ele está recebendo. Então, o conhecimento ele é Certo. necessário dentro da jornada do tarô. E é aí que eu vou chegar onde eu quero chegar. Com o tempo, o tarô começou a ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta oracular, entre aspas, né, divinatória, como você queira chamar, uma ferramenta de previsão. E analogias foram surgindo. E a partir daí surgem analogias astrológicas, analogias cabalísticas, mas não há evidência alguma que o tarô tenha surgido realmente no Egito. E a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Essa visão histórica é muito importante, porque ela é especializada, só poucos não conheço cursos de tarô que cubram essa parte histórica, mas eu sei que em muitos sites a gente, ou mesmo nos baralhos, a gente não tem esse acesso. Em livros, sim. Nós vamos voltar ao assunto, mas isso que você já falou já me leva à primeira pergunta e também à minha primeira confissão. Eu sempre achava que tarô fosse um oráculo, né? Porque é uma É. consulta que eu faria, é uma consulta que eu fazia e que usava muito uma parte, como você falou, uma parte não só racional. Mas, quer dizer, isso é uma confissão e ficou aí. Uhum. Mas vou mudar esse conceito. Agora, a minha pergunta é assim: para estudar tarô, para ser um tarólogo, para fazer consulta, ajudar pessoas, né, a gente pensa duas coisas. Eu queria que você discutisse, quer dizer, né, pelo menos a minha geração. Primeiro, você precisa ser clarividente, né, você precisa Uhum. ter um dom especial para ser tarólogo, verdade ou não é verdade? Segundo, você precisa ter um diploma de psicologia ou de terapeuta para poder escolher as palavras e aconselhar as pessoas. Isso é verdade? Ou Bom, até que vamos ponto? primeira coisa. Esse é um conceito bastante equivocado, a primeira pergunta, que se você precisa ter uma intuição, intuição todos têm. Uma intuição, uma mediunidade todos têm, né? Isso É é verdade. super desenvolvida. Algumas pessoas têm canais abertos, né, e descontrolados em relação à mediunidade, mas não. É uma coisa que a gente costuma falar no meio do tarô, para quem realmente estuda o tarô a sério. Se você tem um guia espiritual, uma mediunidade desenvolvida, você não precisa do tarô, né? Você não precisa de nenhuma ferramenta. Então, não. O tarô Concordo. é realmente conhecimento. É preciso estudo. Aí, normalmente, né, algumas pessoas compram esse discurso porque algumas pessoas não querem estudar, outras pessoas não têm acesso ao conhecimento, mas hoje em dia todo mundo tem acesso ao conhecimento, principalmente com redes sociais como o Facebook, o WhatsApp. Há grupos maravilhosos por aí de estudo, grupos inclusive que eu já fui. Eu fui inclusive administrador dos maiores grupos de tarô que teve e que existe no Facebook, mas Ah, eu sei. meio que larguei. Existem muitos estudos por aí que você pode, grupos, né? Que você pode adentrar. Então, não, tarô Eu sei. não tem a ver com essa questão. Agora, é uma questão de um sincretismo. No Brasil, principalmente, que existe um sincretismo muito grande, uma mistura, né, de religiões afro-brasileiras, e aí as pessoas misturam o que é tarô, o que é baralho cigano, aí mistura com cultura afro-brasileira com cultura cigana, até porque o tarô não tem nada a ver com os ciganos também, com baralho cigano, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Então Ah, ótimo. existe são pré-conceitos, na verdade, né? Conceitos pré-formados, pré-julgamentos, que ficaram mesmo no imaginário popular e no imaginário até de muita gente que trabalha com outras ferramentas que não o tarô. Agora, Tá, agora eu a vou segunda interromper você. Ah, a pergunta. segunda. Ah, tá. A segunda Psicologia. pergunta. Não, porque na verdade, em nenhum lugar do mundo, apesar vamos falar, tem essa questão, acho que o que no mundo do tarô, né, o que quem trouxe o tarô para a psicologia através não chegou a traçar analogias, mas meio que trouxe assim como uma ferramenta que poderia, talvez, nada muito claro, foi o Jung, né? E aí as Verdade. pessoas usam e abusam dessas coisas em relação ao Jung, a psicologia analítica também. Mas não, até porque o Conselho de Psicologia ele não aceita, principalmente no Brasil, então, nem pensar aqui no Canadá também não, que você trabalhe com tarô e psicologia. Não, tem alguns psicólogos, eu não tenho nada contra, mas eu estou falando sobre o Conselho de Psicologia. Você pode pesquisar. Tem alguns psicólogos que trabalham, mas isso não é uma coisa Ah, desvelada. a mesma.
A Mas mesma não, coisa com... agora, uma coisa que você como tarólogo precisa ter, como astrólogo, como tarólogo, como professor de yoga, como qualquer, precisa ter muita inteligência emocional, né, para saber lidar com as pessoas, saber se colocar no lugar do próximo, né, e saber quais palavras utilizar, o que falar. É, E lembrando que o tarô ele não é uma ferramenta de respostas de sim ou não. O tarô, ninguém sabe o que significa tarô, tá? É, Alguns autores vão falar que tarô significa caminhos, como por exemplo o cineasta Jodorowsky, que é um grande tarólogo, um grande Eu não estudioso do sabia. tarô, que usa o tarô Cineasta. inclusive nas suas obras como uma ferramenta de desbloqueio da criatividade, e ele fala que ele tem esse conceito na ideia dele que tarô significa caminhos, porque na verdade o tarô te dá caminhos, assim como a astrologia, né? Então a gente não pode tirar nossa responsabilidade como seres humanos dos nossos atos e jogar em cima da astrologia, jogar em cima do tarô. São apenas mapeamentos de caminhos que a gente pode seguir e sim fazer da nossa vida uma vida melhor e da vida das pessoas que também estão à nossa volta. Tá bom. Eu vou aproveitar aqui para interromper, chegou bastante gente nova, já dei Bem-vindo a boa todos, gente. noite, bem-vindos a todos também. Já deixando, dando liberdade para quem quiser fazer comentários. Até perguntei, você trabalha profissionalmente com tarô ou você trabalha profissionalmente com astrologia, para a gente poder ver aqui o mix de quem está nos assistindo. Mas, de qualquer forma, dizer também, quem fizer perguntas específicas, se quiser, além de colocar ali no comentários, ali embaixo, pode usar aquele balãozinho que está ali à direita, um balãozinho do WhatsApp com um ponto de interrogação dentro, que é uma caixa de perguntas. E ali tem uma pergunta, eu vou ler só para... Né, mas, por enquanto, a gente vai... deixa eu ver. É o Alessandro, talvez, né? Ele pergunta qual a energia deste eclipse, o impacto principalmente por acontecer na lua cheia. Então, eu vou dizer para o Ale que a gente vai deixar essa pergunta mais para o final, porque eu realmente estava pensando em a gente, já que estamos falando de astrologia e tarô, conectar com os arcanos, ou arquétipos, como as pessoas falam, Uhum. relacionado a esse eclipse que está dando medo nas Certo. pessoas, porque diz que A está gente junto fala no com final. o Caput, mas a gente vai falar no final. Quem fizer pergunta agora pode ser relacionado ou ao tema em geral, tarô e astrologia, ou ao que o Cal tá relacionando, né? Que está explanando. Mas antes da Uhum. gente passar por outros, que a gente já falou várias coisas interessantes, e vamos voltar, principalmente o baralho cigano, o Petit Lenormand, parece que se chama, e o de Marselha, o egípcio, isso, aquilo vai ser muito interessante, mas antes de entrar lá e outras coisas que a gente tinha combinado de conversar, me surgiu agora, você estava falando, quando você falou em preconceito, essas coisas, eu queria perguntar uma coisa bem pessoal, acho que serve para quem está nos assistindo e para quem pensa em se tornar um profissional. Por exemplo, existiu na sua vida no Brasil, no Canadá, enfim, na sua família, existiu algum tipo de discriminação ou preconceito por um homem se dedicar a uma arte divinatória como profissão, ao invés de você Não, ser engenheiro, não. médico? Bom, vamos lá. Na família da minha mãe, né? Minha mãe é da Lituânia. A família da minha mãe é toda da Lituânia. Lituânia que fazia parte da antiga União Soviética. E é uma família, digamos, bem mística, né? Então não é aquele papo até muito engraçado que as pessoas falam, porque eu tinha uma avó que era bruxa, mas não, não tinha uma avó que era bruxa. Mas eu tenho um tio-avô que ele era, inclusive, um ortodoxo que rezava as pessoas e benzia as pessoas na Rússia. Então, minha avó, ela era de um misticismo muito grande, realmente, não era bruxa, mas ela aqui no Brasil, apesar de frequentar a igreja, frequentava, junto com a minha mãe, a igreja ortodoxa russa, lá em Santos, mas elas também começaram a frequentar centros espíritas, kardecistas, elas gostavam desses assuntos. Então, esses assuntos digamos, vamos lá, espirituais, vamos falar assim, sempre foi uma coisa, histórias, assim, de assombração, que era uma coisa que eu ficava de tarde. Minha mãe faleceu muito antes da minha avó, minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de idade, e todas as minhas férias eu ia para casa da minha avó até os meus 20 anos de idade, 21, quando minha avó faleceu. Ficava lá e minha avó contava aquelas histórias dela, aquele sotaque super pesado, era muito divertida minha avó. E na família do meu pai, é uma família muito católica. Meu pai é uma pessoa extremamente católica, né? Assim, muito, principalmente depois do falecimento da minha mãe.
Meu pai, ele vai à missa hoje em dia 2 vezes por dia, né? A missa das 7, a missa das 6, todos os dias, segunda a domingo. Nossa, Ele ajuda várias paróquias, ele é muito ligado ao catolicismo. E é nunca uma houve, porque vocação mesmo. são pessoas que são muito ligadas à espiritualidade. Assim, não existe preconceito, porque até existe essa lógica, eu acho que dentro. Se você acredita, logicamente, na mitologia cristã, você vai acreditar em tarô, não tem por que você não acreditar, né? Então, todo mundo sempre, acho que sempre acreditou, gostou. E eu tenho uma cunhada, né? Eu sou caçula, eu tenho 39 anos, meu irmão tem 60 anos de idade. Eu tenho uma cunhada que ela foi astróloga, agora ela não trabalha mais com astrologia. Na década de 80, foi astróloga do Astro Brasil também. E então esse assunto de astrologia sempre foi muito vigente dentro da minha família. Não foi nada assim. Na verdade, sempre houve apoio assim, de E fora da inclusive me família, alguma darem forma de quando eu discriminação? comecei a estudar, me davam um curso de presente, aquela coisa toda. Fora da família, sim, é engraçado. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu desde os 3 anos tocava, era músico. E aqui no Canadá eu tinha um Instagram de música, não tenho mais, é um Instagram de bossa nova. E eu botava uma música de bossa nova por dia tocando bossa nova. E quando eu comecei a postar, como comecei a colocar para fora essas coisas de astrologia, trazer para o público, né? Eu vou começar a ler tarô, vou começar a fazer mapa, realmente profissionalmente, jogar isso. Eu lembro que em questão de 3 meses eu perdi 2 mil seguidores. Nossa, Uhum. Não tem mais Instagram. Então, assim, existe esse preconceito dentro, inclusive existe até, por exemplo, eu sou professor de yoga, dentro do próprio yoga existe muito preconceito em relação a muita coisa, né? A gente pensa que a comunidade do yoga é muito, digamos, pacífica, mas não, é uma comunidade também muito cheia de pré-julgamentos. Mas sim, tudo caminha junto, como eu digo. Sistemas mágicos, né? Para quem curte magia, para quem curte esses sistemas, para quem conhece a Golden Dawn, sabe que yoga, magia e astrologia, tudo isso caminham juntos, né? Na verdade, hoje em dia, vários sistemas mágicos de várias fraternidades, inclusive da Mork e da Rosa Cruz, se utilizam do tarô, se utilizam do yoga, de várias coisas. Muitas vezes sem citar fontes, né? foi o que eu pensei, né? Muita É. gente acha que o preconceito, a Uhum. discriminação é filha do medo, né? Da insegurança, do medo e da ignorância. Então, Mas eu tenho uma coisa para né? comentar, eu até Do agradecer. desconhecido. A primeira pessoa que me deu um tarô, eu ganhei, o primeiro tarô que eu ganhei foi em 2013, tá? É, foi no ano 2013, eu ganhei da minha sogra. Eu ganhei um tarô egípcio, era até importado da Olha que Luz Carabeio. interessante. Foi ela. Foi em 2013 eu ganhei o primeiro tarô. E ela gosta muito desses assuntos. Então, a família da minha esposa é Isso espírita, umbandista. Não, eu não conheço como nada diriam, sobre religião afro-brasileira, mas eu respeito muito todas as religiões afro-brasileiras. Mas não é minha praia, mas ela gosta muito desses assuntos, a minha esposa também. Então aqui em casa é um papo, nosso estilo de vida, né? E até por tabela a Mariana acaba conhecendo e sabendo. Mas todo dia a gente faz leitura de tarô, eu e Mariana, né? Quando minha sogra está aqui, a gente tira carta para ela. que legal, que A legal. minha sogra fez tava na minha primeira turma de tarô, também ela foi na turma pioneira de tarô e astrologia do meu Olha que curso. legal. Então, a gente sempre conversa muito sobre esses assuntos. Eu acho que o misticismo, por assim dizer, não esoterismo, que eu não gosto dessa palavra, o misticismo, ele está presente na nossa vida. É um estilo de vida, porque você ser tarólogo, assim como a gente é astrólogo, né, Nando? Eu ser professor de yoga, família mística, isso mesmo. É um estilo de vida. Não é assim, eu não posso vender uma É, coisa e fazer outra. Então, assim, na uhum. verdade é natural, né? Não há aquela forçação de barra. Eu não consigo viver sem um tarô. Muito engraçado que outro dia a gente fez uma viagem, eu e minha esposa, para as montanhas aqui. Aí eu lembrei, foi a primeira vez assim, em anos, que eu falei, nossa, eu não tirei tarô ontem, porque eu tiro a minha carta, a carta dela, e uma carta pro pessoal do Instagram. E aí no carro, ela estava dirigindo, eu botei o tarô no colo assim, que eu sempre carrego um deck comigo, aí eu tirei ali as cartas, eu me senti super culpado. Mas foi a única vez que eu esqueci, eu estava muito cansado na noite anterior. Mas eu sempre tiro, sempre leio. Não tem como. Tá bom. Obrigado por compartilhar Uhum. essa coisa bastante pessoal.
Acho que a gente pode voltar para a parte técnica, então só vou agora Hoje em dia eu dar sinto as boa pessoas noite, mais bem-vindos a receptivas. Família Rara, novas obrigado, gente. Mas é pessoas, o verdade. Miquel está chegando. As É. pessoas estão Eu, cada vez mais receptivas. Acho que a gente está adentrando em novos tempos o agora. Cosmos mesmo manda esses sinais, né? Como você disse, a sua sogra te deu Sim, um tarô. Né? Eu comecei a aprender o tarô depois que eu tive, foi na revista Planeta, mas eu tive a sorte depois de conhecer na época ela se chamava cartomante, porque ela usava o baralho cigano mesmo, mas tinha muito conhecimento porque ela era neta de um cigano. Não sei se hoje, sim. politicamente correto, a gente fala cigano, mas ela disse que era um cigano, o avô dela era um cigano da Índia. Então foi com. Mas ela, como você falou, ela não precisava, ela pegava assim, um fio de cabelo da Uhum. sua Não, namorada e sim, falava tudo a acontece. respeito, né? Sim. Falava O que tudo por um fio de acontece? cabelo. Então ela lia qualquer coisa, borra de café, essas coisas todas. Uma E eu coisa aprendi muito com interessante, ela. não quis te cortar, desculpa, é que não existe Não, muita só isso. literatura sobre o Petit Lenormand, baralho cigano, né? Há alguns anos, faz muitos anos, eu fui numa uma cigana, não sei se era cigana, muito conhecida ali na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, e foi realmente uma coisa impressionante, assim, mas era uma leitura diferente. E se não, e sim, olha só, não estou aqui, não quero traçar, deixar alguns equívocos aqui, eu quero esclarecer uma coisa. Existem pessoas que são do tempo, inclusive, de quando o tarô era algo marginal, que eu digo, estava à margem da sociedade, não era uma coisa tão esclarecida, ou inclusive pessoas que desse meio também do baralho cigano, que não tem a ver com tarô, que sim, elas possuem um conhecimento, uma vivência, uma experiência de leitura muito grande. Então você vai realmente ler, vai ter uma experiência, uma leitura de tarô é uma experiência, né? Como assim, como fazer um mapa astral, que seja. E tem pessoas que não têm esse conhecimento, digamos, didático, técnico, mas essas pessoas antigas, são as senhoras, as senhoras aí, coisas assim, surpreendentes, né? Então a gente tem que respeitar isso, tá? Tá bom. Meu filho usava Vamos as passar cartas de para a baralho para parte. jogar os amigos da escola com 13 anos. Hoje em dia, tarólogo, astrólogo, é isso mesmo. Muita gente começa assim, né? E eu vou mostrar aqui um dos meus tarôs preferidos, que foi feito Mostra. especialmente para um filme do James Bond. É esse aqui, você conhece? Eu já vi, mas eu nunca tive em mãos assim. Nunca Sei. tive em É o mãos tarô o das tarô. bruxas. É o tarô das Uhum. bruxas. Era para ter sido feito por aquele. Esqueci o nome do pintor lá. Dali? Dali, Uhum. mas ficou muito Porque o caro. Dali, o Ele Dali fez, pintou depois um acabou tarô. fazendo diferente. Ele Depois pintou um botou, tarô. pintou. É porque ele foi encomendado pela produção do 007, um dos primeiros filmes lá do 007. Só se vive uma vez, duas vezes, sei lá o que que é. Mas então esse aqui é o meu favorito. E você tem algum tarô aí para mostrar o que você gosta, o que você usa? E aí Tenho você já muitos aproveita tarôs. mostrando. Então você mostra um ou dois e você fala Uhum. para a gente então a diferença dos tarôs mais antigos, do o tarô egípcio, o tarô de Marsella, o tarô cigano, você falou um pouco, o Eu tarô que posso você pegar, eu usa, os quero pegar um norte-americanos. tarô. Eu quero pegar um tarô. Me dá 20 segundos que eu vou aqui embaixo, é muito rápido. Gente, enquanto ele vai lá embaixo pegar, né, isso aqui tem esse tarô e hoje surgiram outras coisas que não são tarô, mas foi tão, né, ficou tão popular que tem assim, ó, a carta dos anjos, você entendeu? Quer dizer, tudo mexe com a intuição, né? E depois vocês conhecem isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é um oráculo, já que ele estava falando do oráculo, o mais próximo que pode chegar da astrologia são esses dados aqui, ó, interessantes, um de planeta, um de signo e um de casa. É como se fosse um tarô, mas você joga os dados e você interpreta, né? Faz uma pergunta e tem o planeta no signo na casa e responde. Tá aqui, as pedrinhas estão aqui desse saquinho aqui, ó. Depois eu vou fazer uma live só com isso aqui, as pessoas podem fazer pergunta. Principalmente quem se inscrever no meu canal lá, Astrocabana. Uma palavra só, com K no meio, lá no YouTube. Voltei. Então mostre o Então, seu tarô e, por favor, diga pra gente as diferenças entre eles e o qual uhum, você usa no seu é, curso. assim, para ser tarô, parece uma pergunta, né, que muita gente se faz, porque assim não é uma culpa nem da pessoa isso, né, que não tem o conhecimento. Hoje em dia, você chega numa loja de produtos esotéricos e numa livraria, eu fui lá embaixo correndo, descer a escada correndo e subir. Ave E Maria.
E você vê lá, tarô dos anjos, mas na verdade não é um tarô. Aí é o que as pessoas chamam de até de oráculo, que também eu não consideraria. Aquela coisa de oráculo, né? Depois a gente tem que procurar a definição, vocês procurem. É importante a definição de oráculo no dicionário. Ah, mas para ser tarô precisa dos 22 arcanos maiores e dos 56 arcanos menores. Então tem 78 cartas. Desses 56 arcanos menores, a gente tem, né, 4 naipes, e desses 4 naipes as cartas são numeradas de As a 10, e a gente tem 4 figuras da corte, que vão variar de acordo com a escola e com as analogias que foram somadas com o tempo sobre os tarôs, eles vão ter nomes diferentes, entendeu? Entre príncipe, princesa, pajem, aquela coisa toda. Cavaleiro. Uhum. Bom, muita gente pergunta, vou esclarecer uma dúvida que você tinha perguntado antes sobre o tarô de Marselli. O tarô de Marselli, na verdade, ele não é um tarô em si em específico. Ele é umas pessoas chamam de escola, uma escola de impressão. Em Marselli, existiam muitos lugares que faziam essas impressões, né? E naquela época, os tarôs, que na verdade, apesar de serem impressos em Marseille, eles eram de origem italiana. Então, a gente chama, na verdade, os tarôs de Marseille, eles são de uma escola italiana, né? O tipo, digamos, de desenho, né? São desses escolas, desses artistas italianos. No renascentismo, né? Foi quando teve o boom mesmo dos tarôs e tal. Vários artistas pintavam tarô. Cara, era caríssimo possuir um tarô, um deck de tarô antes da escola de Marseille. Era muito caro. Era papo assim hoje, se a gente fosse colocar na moeda de hoje, um tarô custava em torno de US$ 200.000 na cotação de hoje. Antes da escola de Sei, Marseille, depois nossa. da escola de Marseille, os tarôs eles eram feitos num processo de carimbo. Então, era um carimbo pronto que tinha, na verdade, uma paleta de cores muito limitada, que eram carimbados nas É, cartas. Então aí a produção começou sem massa, mas as pessoas usavam muito tarô para jogar. Aí há algumas pessoas, alguns autores, alguns historiadores, pessoas sérias que falam, não, já tinham pessoas que nesse momento já usavam tarô como oráculo, né, entre aspas, e aquela coisa toda. Do tarô de Marcelo, um tarô que eu gosto muito hoje em dia, é da família Caimó, que o Jodorowsky, ele, quem não, quem não conhece o Jodorowsky, é um cineasta chileno, filho de russos, né, judeus, e ele, com a experiência dele, ele foi convidado. Ele também é um artista, ele é desenhista, ele é escritor, ele é mestre zen, ele é muita coisa. Ele foi convidado a restaurar o tarô. Então ele acabou virando o tarô Jodorowsky Kaimoan, que é um tarô, sim, da escola de Marseille. Então esse é um dos tarôs que eu gosto muito hoje em dia, que eu uso muito para ler, a caixa já está até... Agora sim, o meu tarô preferido é o Rider-Waite, que é o tarô feito pela Pamela Smith e pelo Edward Waite. Na verdade foi feito todo pela Pamela Smith, pela Pamela Coleman Smith. E, e aí a gente até de entrar naquele papo, eu vou voltar daqui a pouco, uma coisa que é muito importante que eu quero falar nessa live. Mas ele foi feito todo pela Pamela Smith e ele é o primeiro tarô, na verdade, ele é o primeiro tarô que os arcanos menores são ilustrados. Porque antes disso, os arcanos menores não eram todos ilustrados. Haviam poucos decks que alguns arcanos menores tinham ilustrações. E as ilustrações, por isso que eu falo, que eu ensino, né, meu curso é sobre em cima desse tarô, sobre a simbologia dele, as relações com a astrologia básica também eu explico. É um curso completo de tarô. É um tarô muito bom para se começar. Por quê? Porque ele é muito imagético. Então as imagens despertam muitas coisas no seu para quem é inconsciente. visual, é E, uma linguagem e é uma linguagem não visual muito verbal. grande. E a simbologia é importantíssima. Então, deixa eu te Ah, perguntar, vou interromper. Já que você falou, os arcanos menores têm a ver com a carta do tarô, que a gente joga baralho, que a gente joga sim, truco, essas aham, coisas? Os, sim, os knights? sim, É? sim, sim, sim. Na verdade, os arcanos menores, né, eles são o baralho. É muito interessante porque o Jodorowsky ele fala uma coisa muito legal, que a união dos 22 arcanos maiores, eles formam a consciência, uma consciência única.
E essa consciência é aquilo que está em todas as coisas, porque o tarô está em todas as coisas no seu dia a dia. Então esses 22 arcanos maiores, eles estão em todas as coisas, é uma consciência. Os 56 arcanos menores representam coisas mundanas do dia a dia, das nossas relações interpessoais com a matéria e com as outras pessoas. Então, quando você tira os 22 arcanos maiores, você tira a consciência, você tira Deus do tarô. Não Deus como a gente chama, a consciência, aquilo que está em todas as coisas. E aí É o vira uma coisa divino. mundana e profana. E até aí muita gente vai falar que aí existe aquele mito, isso é um mito. Não, porque o tarô, na verdade, ele surgiu no Egito, mas é muito bacana esse mito. E então Todd, ele fala, pô, eu vou jogar esse tarô aí para rolê, para o pessoal, para o mundo profano, só que eu vou jogar sem os 22 arcanos maiores, a gente vai esconder aqui o livro da vida na mão das pessoas sem elas saberem, porque a gente não tem os Ah, 22 então arcanos maiores. Só que a gente tem o louco vira o é. coringa. O louco ele oscila, como no tarô, ele pode, é uma carta sem número. Alguns decks ele vai ter número, e alguns decks o louco não vai ter número. Ele pode ser o zero, vinte Então e dois. se meteu o Egito no meio, então o tarô veio de Sírios, das Então, Pleiades, de algum lugar. porque na verdade, o tarô que a gente conhece, ele foi levado, né, pelos muçulmanos para a Itália, pelos mamelucos, que eram um povo de origem ali do norte do Egito, né? E é daí que surge o tarô como jogo. Eles jogavam. Os naipes eram muito parecidos. É muito complexo para contar a história aqui. Quem se interessa muito por essa história tem um livro do Robert Place, que é sobre tarô e alquimia, que é excelente, que ele explica toda a história, é muito bom. No meu curso também eu explico, conto toda essa história, mas é muito grande para contar aqui. Mas é muito interessante. Então, tem sim o tarô veio, tá bom, veio do norte da África ali, né, trazido pelos mamelucos. Mas não há nenhuma evidência que tenha surgido, né, há 5 mil anos no Egito. Né, entre 3 a 5 mil anos no Então, Egito. Não há. vou interromper É, mais uma vez aqui para dizer quem está chegando. Esse é o Karl Kalauski, que eu estou entrevistando hoje, porque ele vai estar oferecendo um curso de tarô, ele está mostrando a metodologia, está respondendo perguntas minhas e das pessoas, né, falando sobre... Alguém falou aqui também, vamos incluir agora, antes de passar a mudar a pergunta, o tarô mitológico da Liz Green, que eu amo também, além daquele eu que eu tenho ele mostrei da aqui. bruxa. Uhum. Então nós vamos, antes Então, de falar, muito quem tiver interessante falar pergunta sobre esse pode tarô. colocar, tá? Mais uma coisa que eu ia falar. Esqueci. Então, Era. Eu ia falar uma coisa e daqui a pouco eu falo. Esqueci. Ah, não, porque nós já estamos, estou controlando o tempo ali, né? E a gente está caminhando. Ah, isso, mas lembrei, mas você lembrei, tem lembrei, limite de lembrei. tempo no Instagram? Não tem limite de tempo. Vamos Não, falando. não tem. Não, Vamos eu não, falando. não, não tenho mais. Não tem um limite de tempo. Eu só gosto de colocar um limite para Uhum. organizar a minha cabeça e o tempo Não, com também certeza. do pessoal que está nos assistindo. O que eu quero dizer é o seguinte: o Cal mencionou vários bibliografia, autores, né, a maioria com nomes Uhum. estrangeiros. Então, quem perdeu e quiser, entre em Uhum. contato com ele pelo Instagram dele, né? Pode Eu ser tenho esses seguidor e livros em tal. PDF, eu posso até passar para a pessoa para precisar comprar. Então, Tá? e não pode falar isso também, porque já pensou, etc, etc, etc. A pirataria, eu sou pirata, olha só. Não podemos falar isso aqui. Mas, de qualquer forma, é isso que eu estou falando. Se Uhum. alguém ficou com dúvida sobre alguma informação, pergunta depois no inbox privado do Cal. Uhum. Aí ele passa a bibliografia, Eu passa quero tudo. falar sobre o tarô mitológico da Alice Green com aquela outra, Esqueci o nome da outra. que ela foi ilustradora. Mas antes de falar dele, eu vou contar uma história para vocês. Então é importante colocar traçar um paralelo, vocês vão entender o porquê. O primeiro, assim, a primeira pessoa que traz essa evidência assim, da cabeça dele, na verdade, é um cara muito louco, e até assim, muito pitoresco, é uma pessoa muito chamada Cor de Gebelão. Então, ele escreve uma espécie de uma enciclopédia de curiosidades mística e tal. E ele fala da cabeça dele que o tarô veio do Egito. E aí começa essa coisa, a comunidade europeia fica, oh meu Deus, o tarô veio do Egito, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, surge uma pessoa que ele era um cabeleireiro chamado Eteia. Na verdade, Eteia era o codinome dele de trás para frente, né, tipo um pseudônimo. E ele se torna ali em Paris um super de um cartomante, muito concorrido, muito procurado.
e ele sim é a primeira pessoa que vai traçar os paralelos com a astrologia. Então, você tinha me perguntado, eu fui buscar esse deck lá embaixo. É um deck hoje em dia muito difícil de você achar para comprar, que ele é um primeiro deck que se chama o Livro de Thoth, ó, Livre de Thoth. E é muito legal. Ele possui 78 arcanos, tá? Como todo tarô, mas ele se lê diferente. Por quê? Vou explicar uma coisa. Então, curiosidades que vão explodir a cabeça de muita gente. Corretamente, existe um equívoco de você ler o tarô com cartas invertidas, mas tecnicamente, digamos, não existe isso. Quem trouxe essa coisa das cartas invertidas foi o Levi. Ele fez porque muita gente estava plagiando a obra dele, então ele escreveu algumas coisas erradas para saber quem estava plagiando a obra dele. Então surge como uma Levi é o brincadeira inglês? Não. o É francês. É francês, o inglês ou Nicolas francês? Levi. Francês. Mas antes disso, o Isso. tarô do Eteia, esse tarô sim, ele é feito para você ler a sorte, digamos assim, ao contrário. Ele não é lido como um tarô comum também. E as cartas têm um nome totalmente diferente. É um tarô super interessante, super complexo de fazer leitura. E é muito, muito. Então, por exemplo, algumas cartas vão ter a força, só que ao contrário, ela vai ter um outro nome. E as ilustrações são bem diferentes. Dá E, para ver. e é bem bacana. Deixa eu ver se eu acho um arcano maior aqui, bem pitoresco, né? A gente tem o louco. Aqui, ó, o Edson, As colega cartas nosso que são está nos numeradas. assistindo, Uhum. viu? Ele disse que a parceira da Liz Green se chama Juliette Charmamburg. Isso, obrigado, Edson. Edson Cunha, meu amigo, um grande amigo. Aqui, ó, o Ai, que Pajem de legal. Espada é o espião, Serital é Droit, que é, na verdade, virado para cima. Então, assim, é um tarô muito interessante para quem se interessa comprar esse tarô, buscar para comprar. É difícil de achar hoje em dia, porque não estão. A Luz Carabeio parece que não tá mais fazendo, mas está em catálogo, mas eles têm pouco. E é um tarô bem bacana, muito maluco. Bom, então ele é a primeira pessoa a traçar esses paralelos zodíacos, fazer essas analogias. Ele falou, da cabeça dele. Depois, na França também, teve o Papy, que as pessoas chamam de Papus, né? Que ele fez as primeiras analogias astrológicas junto com Oswald Wirth. E depois essas analogias astrológicas foram corrigidas pelo Crowley, pelo Aleister Crowley, na Golden Dawn. E na Golden Dawn se fazia muito uso. Pintar um tarô é iniciático, né? É um processo iniciático. Fazer construção. Inclusive eu estou pintando meu próprio tarô, que em breve eu vou fazer um processo para imprimir. Vou mostrar para vocês aqui algumas telinhas que eu estou pintando em aquarela pastosa. E depois disso, né, surgem vários autores falando sobre analogias astrológicas, como Stuart Kaplan e vários outros, né? Há muitas coisas que são equivocadas. E aí onde eu quero chegar? Existe também o tarô do Rider-Waite, que tem várias e várias analogias astrológicas. É fantástico a simbologia dele. É por isso que eu ensino esse tarô junto com as analogias astrológicas, porque enriquece muito a sua leitura, enriquece muito a sua visão para você usar em qualquer outro deck. Agora, uma coisa também muito interessante que eu ia falar sobre o tarô mitológico. O tarô mitológico ele surge na década de 80, né? É um projeto muito audacioso da Alice Green, e ele traz também ali aquele livro, inclusive eu até ganhei de presente uma edição nova, que agora ela é revisitada, tem uma outra, tem algumas coisas corrigidas, mas a ilustração continua a mesma. Mas ele é um tarô muito bonito, eu acho muito lindo, muito importante, inclusive nesse renascimento do tarô que há com essa onda New Age na década de 80, né, para 90. Muita gente embarcou nisso, muito interessante essa onda, inclusive. Só que as analogias que a Alice Green traça não são analogias, apesar de ser uma das maiores astrólogas que existe, não é uma coisa que a gente tem que entender. Não são analogias astrológicas, são analogias mitológicas. E aí que entra. Hoje em dia você encontra muito equívoco na internet em relação a, por exemplo, o eremita. O eremita no tarô mitológico ele está relacionado com o mito de Cronos. Então, as pessoas vão associar o que é Saturno, mas não. O eremita ele tem uma afinidade zodíaca com a carta com o signo de Virgem, na verdade. Né? Isso é um processo que foi muito estudado em várias ordens iniciáticas,
Então, por isso que existe muito equívoco. Então, a gente tem que enxergar o tarô mitológico como um tarô mitológico e não como um tarô astrológico. É isso onde eu queria chegar. Mas da Mas é um onde, tarô da onde lindo. vem mas de onde vêm esses equívocos? Eu também já li várias interpretações, você É. entendeu? Que mistura com Porque. orixás, que mistura Aham, com o é. zodíaco, As com analogias deuses qualquer do um pode Olimpo. traçar, né? Assim, como eu falei, né? Muita gente traça as analogias da própria cabeça. Mas as Ai, analogias astrológicas que foram somadas ao longo do tempo, elas surgem em ordens iniciáticas. No primeiro momento, ela surge ali no martinismo francês do Papy, né, junto com Oswald Wirth. Né? Aí a gente tem outras figuras, né, o Peladan. é, um, E, então e depois, essas é uma forma de analogias, iniciação. É sim, uma foram forma de estudadas, iniciação. porque a astrologia e o tarô eram todos os instrumentos eram usados nas ordens, digamos, como instrumentos de iniciação, como ferramentas de autoconhecimento, mágicas, que seja, É que né, nem a falando da linguagem astrologia, né? popular. Isso. E depois, na Inglaterra, com o surgimento da Golden Dawn, que foi uma ordem muito importante, uma fraternidade mágica muito importante, essas correções são feitas. Mas lembrando que nessa correção, até aí, até esse momento, tudo é feito com base justamente na astrologia clássica. Hoje em dia existem as correções que entram também os planetas transaturninos. Por exemplo, o louco, ele é a energia de Urano, porque é aquilo que transita em todas as coisas. O louco, ele é uma explosão, ele é o sopro inicial da vida, né? É essa coisa que rompe as estruturas. Então é justamente a energia de Urano. Então essas analogias foram formadas. Agora, essas analogias, para que elas servem? Elas servem para enriquecer uma leitura. Você, por exemplo, hum, você compreender dignidades planetárias, faces planetárias, o posicionamento de um planeta numa determinada casa, num determinado signo, vai fazer com que você enriqueça principalmente a leitura dos arcanos menores. Então, por exemplo, posso dar como exemplo o Imperador. O Imperador, ele tem energia de Ares. O que é Ares? A energia de Ares, né? Digamos, a linguagem de Ares, melhor do que a energia, ela é impulsiva, ela é pioneira, ela é aquilo que constrói, mas ao mesmo tempo ela é agressiva, ela pode ser caótica, ela pode destruir. Então isso tudo é o Imperador. Agora, se a gente pegar nos arcanos menores, quer ver? Vou fazer com o Fernando aqui uma brincadeira. Vênus em Câncer, Fernando, fala para mim. Vênus em Câncer? Vênus em Câncer. Um É. pouquinho, só umas É, bem, palavras-chave. sensibilidade aguçada, amorosa, você entendeu? Empatia, Assim, troca. tudo, Uhum. inteligência emocional no sentido super romântico, lírico, apego emocional, afetivo Isso, com. justamente. É o dois de copas. E existem tabelas hoje em dia para você se guiar, para você aprender a utilizar. Como eu ensino aqui no meu curso. Aí se a gente pega aqui, olha só. A energia aqui do dois de copas, olha. Primeiro decanato do signo de Câncer. Ah, Justamente isso. foi isso aí que você viu o meu ascendente, Sim, o grau existem do técnicas, ascendente? por exemplo, para saber qual a gente pode fazer essa brincadeira com algumas pessoas aqui, pegar umas duas pessoas, fazer com o Fernando. Já fiz com ele, já que a gente tem vários papos sobre isso. Você saber Foi muito quais são interessante, gente. porque os arcanos da corte representam personalidades, como quem estuda tarô sabe disso. Então, de acordo com o grau do seu ascendente, a gente pode falar, se vocês quiserem falar qual que é o grau do seu ascendente em determinado signo. Isso você ensina no teu curso também? Ensino tudo isso, ensino a fazer tudo isso. Então teu curso é muito longo. Quantas horas? 20 horas quase. É um curso completo Meu de Deus. tarô e introdução à astrologia e como traçar analogia entre o tarô e a astrologia. E Ah, como nós vamos usar isso como uma terminar falando ferramenta isso. profissional. É, É. nós vamos Inclusive terminar falando isso. amanhã eu vou Fale. colocar esse curso, ele custa R$ 660, eu tive várias turmas já, mas agora ele está para venda para sempre na Hotmart, também vai entrar na Udemy e pode parcelar em 12 vezes sem juros e ainda eu vou colocar ele a R$ 249 para ser acessível para todo mundo comprar. E a pessoa tem acesso a um Ah, ano para fazer o curso. então você já está adiantando a Black Friday Week, Já, né? não é Black Friday, aqui é o giveaway mesmo. Tô dando, vamos lá, Ah, o 249, giveaway. Bom, tô vamos dando. falar sobre isso, vamos falar sobre isso no final, porque acho que o Vamos pessoal falar ficou sobre isso no final. interessado. Porque Uhum. também porque quem não quiser ou não puder
fazer o curso, você também faz consulta para poder ver o grau do ascendente e outras coisas mais da Faço astrologia com todas as tarô, consultas. né? Sempre dou de Então, presente quando eu mas, faço essas consultas. ai, que Uhum. legal. Olha, já tem gente colocando aqui, vamos fazer a brincadeira então? O pessoal já agora já Vamos. se animou. Quem estava dormindo, pensando em sair da live, agora já mudou de ideia. Pegue seu chá, com Uhum. cafeína, seu café. Olha, a Marlene, se eu não me engano, é 2 graus de escorpião o ascendente dela. Então, ela já sabe. E É tem o outra que falou. 2 Tem graus de duas escorpião é pessoas. o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de O Bota cavaleiro. aí, ó. Exercício presente, presente, mas o exercício dever de casa. Pesquisar sobre o Cavaleiro de Copas. É o seu arcano da corte, é a sua carta da corte, que representa as suas potenciais, as suas potencialidades dentro do tarô. Cavaleiro de Tá. Copas. Explicando que o que eu chamo de arquétipo, ele chama de arcano, mas, gente, no fundo é simbolismo e energia da mesma forma, tá? Pode até falar Uhum. em inglês. Temos aqui, Uhum. temos o mapa astral, a Gil Stefani, nossa, minha amigona que me introduziu lá no antigo, na coisa das lives, que nem existia antigamente, Uhum. no Eventials, que a gente gravava webinários. Então agradeço, e minha amiga também. 24 de escorpião, olha, só da escorpião, gente também com essa entourage em 24º grau de escorpião. escorpião é o 24. Rei de Paus. Olha, King of parece coisa Clubs. forte. O que que é? Rei de Paus é aquele que com o tempo ele aprende, vamos dizer assim, resumindo, a não cometer os mesmos erros do passado, porque no passado ele era muito impulsivo, talvez, e ele aprende a usar isso de uma maneira, todos esses poderes que ele ganha, essas potencialidades, de maneira responsável, usando dessa experiência ao longo da vida, sendo um bom conselheiro, inclusive, sendo sempre muito justo e coerente. No Então não deixa de resuminho, ser tá? É. uma liderança e uma autoridade, né? Gente, vamos dar coraçãozinho aí pro Cal, por favor, que eu gosto de ver. Vamos apertar aí Obrigado, umas gente. 20, 30, 40 vezes. Ah, vamos ver quem mais escreveu aqui. Ah, tem mais uma. A Mônica, minha colega e assistente na declinação da Lua progredida. 7 graus de Libra é o ascendente dela. 7 graus de Libra. Deixa eu ver minha tabelinha aqui. Ah, tem que olhar a tabela. Obrigado, gente. Olha coraçãozinho. É pro Cal, não é para mim, não. 7 graus de Tá Libra chovendo, coração. é como eu, porque é que nem o primeiro, também se enquadra o primeiro decanato, né? O último decanato, perdão, do signo de Virgem. É a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é muito crítica, né? Ela corta o pescoço dos outros quando precisa, mas é uma pessoa também muito coerente, excessivamente racional, né? Muito inteligente. Normalmente pessoas, não que as outras não sejam, mas pessoas, não, porque eu tenho esse ascendente no último decanato de Virgem, que também se enquadra ali 7 graus de Libra, o primeiro decanato de Libra, acaba caindo na Rainha de Espadas. Nossa, Mas são pessoas que fazem muito uso da inteligência, do elemento ar no dia a dia, mas podem acabar sendo excessivamente críticas. Tem que tomar muito cuidado ao falar com os outros. Né? Cal, eu corto o meu pescoço, mas não vou dizer que eu sei que essas pessoas são exatamente Antônio. isso que você está falando. Vou deixar para elas dar o feedback, já que elas colocaram aí o ascendente. Será que Uhum. tem mais gente aí? Antônio. Antônio é a rainha de paus. Antônio é a Tem rainha de Antônio? paus. Uhum. Rainha de paus, Antônio. Tem que aprender a colocar sua beleza, seu potencial todo para fora. Muitas vezes as pessoas ao longo da vida, né? Lógico que a gente pode. Isso tudo pode ser feito, né? Junto com uma análise de mapa, né? Para fazer uma coisa mais complexa. Claro, claro, claro. Mas ao longo da vida, essas pessoas, segundo esse arcano, a interpretação desse arcano da corte, elas precisam aprender a se colocar para fora, não deixar, inclusive, que as pessoas controlem ela. São pessoas que podem ser controladoras por ter sofrido muito controle, mas quando fazem o bom uso desses controles, são pessoas que são excelentes influenciadoras, podem trazer boas influências para várias pessoas, ajudar várias pessoas ao longo da vida, né? Também. Então é isso que se chama arcano da corte? São as cartas da corte, né? As cartas da corte representam personalidades. Tá bom, Então, vamos ver, tem alguém que colocou mais aqui? A Gil 18º colocou grau lá. de É. Leão. Décimo 18º, grau de leão? o Ah, décimo décimo oitavo, oitavo né? de leão. O segundo decanato do signo de Leão é o Cavaleiro de Paus. Normalmente, o Cavaleiro de Paus é aquele mocinho nos filmes americanos. Eu gosto de dar esse exemplo, né? É o mocinho bonito que morre sempre no começo do filme. Tem um barulho do monstro no mato, aí ele vai lá para impressionar a garota.
e vai ver o que está acontecendo, o monstro acaba matando ele, né? Ele, aquele mocinho que sempre usa aquela jaqueta de beisebol. Então, a Que pessoa ao longo da vida horror! tem que aprender a não ser tão impulsiva, né? Precisa de planejamento e estratégia, mas são pessoas muito corajosas normalmente. São pessoas, por ser pessoas muito corajosas mesmo e É, o Simões altruístas. Luz. O altruísmo é até cego, né? Por isso que tem que ser pensado. Só pausa Tá aqui, certo. só energia de fogo. Então, é que tem um monte de gente engraçada, né? Vamos ver, alguém, eu não vi todos aqui, gente, porque está chegando aqui, a Rosângela chegou também, não deu para acionar, mas eu vou aqui, tá? Obrigado. Aqui mandaram uma pergunta, vamos ver. A Vera Lúcia está falando que é 1 grau de Libra o ascendente dela. 1 grau de Libra vai cair igual ao primeiro decanato da Rainha de Espada, será? 1 grau de Libra, Rainha de Espadas, né? A Rainha Ah, de pode Espadas, ela repetir? É a pega. crítica racional, né? Pessoa crítica, muito racional, muito inteligente, mas que às vezes o elemento ar ele impera ali muito forte dentro da pessoa, ela precisa realmente segurar. Há essa questão de, às vezes, muitas vezes, né, durante a vida, né, misturar o emocional com o racional. As pessoas precisam fazer aquele exercício muito bom que eu passo, mostrar para vocês. Pega uma lista, quando estiver sofrendo por algum problema, alguma preocupação, escreve quais são os pensamentos que você acha que são emocionais, os medos emocionais e os medos racionais sobre esse problema. Faz essa lista, passado 3 dias, dá uma olhada nisso novamente, vai perceber que muitas vezes, né, a racionalidade está misturada muito com as emoções, então a gente consegue Ah, separar as então. coisas. Você me deu esse trabalho de casa, não foi, Cal? Dei, porque Eu fiz direitinho. tem Mentira. direitinho. É. Mas então, aí eu esqueci qual é o meu ascendente aí. O problema é que meu ascendente foi retificado, mas eu acho que o meu ascendente, agora eu não sei, gente, mas tem gente que me conhece aqui, a Gil, a Mônica, vamos ver. Você se importa de eu olhar dois? Não, pode falar. Dois, eu já tive, o meu mapa foi retificado, tá? Porque eu nasci assim numa ilha de madrugada, com tempestade, parteira, bem assim filme, né? Início de filme, assim, aqueles raios. Aí fiquei entalado lá, tiveram que mandar um cavaleiro de cavalo no hospital, pegar o médico para vir com aquela combizinha da Cruz Vermelha para terminar o meu parto. Então eu tive 2 horas de nascimento, quase morri. O meu ascendente pode ser ou o primeiro decanato de Capricórnio ou o segundo decanato de Capricórnio. Você pode olhar para mim? Então Aí vamos minhas ver o que se colegas encaixa, aí. porque muitas vezes, vamos lá. Capricórnio. Porque Isso. vamos lá. O Sem primeiro, chifre, hein? o Aqui, tanto o ó. vamos lá, tanto o primeiro quanto o segundo Capricórnio. decanato de Capricórnio, eles se enquadram, porque é o primeiro e segundo decanato, vamos lá. Primeiro e segundo decanato de Capricórnio, eles estão como a rainha de ouros, eu já te falei sobre isso. Os Lembra? dois? Os dois, tanto o primeiro, eles passam, eles estão ali ainda na rainha de ouros. Bom, Então, gostei do ouro, não gostei da rainha. Então o que que eu faço aí? porque a rainha de ouros ela pega o último decanato de Sagitário e o primeiro e segundo de Capricórnio. Olha que interessante. Então, O sim. último decanato de Sagitário é o meu Sol, então já faz um embrulho só? Já faz um embrulho só e embrulha para viagem. Meu Entendeu? Deus. Não, então você pode Então, falar só coisa positiva da rainha, porque o pessoal, né, para eu poder ficar bem como é que é? Fico bem a na rainha de fita? ouros é uma rainha justa, né? Como toda rainha, né? Mas o seu lado emocional, porque assim, as rainhas, elas representam faces da imperatriz. Assim como os reis, eles representam faces do imperador. A rainha tem 4 faces e o rei tem 4 faces, né? Que são as faces, né? Vamos falar da rainha. Tem a face do elemento água, o naipe de copas, tem a face do elemento ar, o, o naipe de espadas, tem a face do elemento fogo, o naipe de paus, e tem a face do elemento o, é, o elemento O terra, ouro que é o é quê? ouros, né? Ouro é terra. Ou pentáculos, né? Lembrando que Pentáculos. paus também pode ser varinhas, né? Varinhas está mais ligado a ordens iniciáticas. Varinhas, E varetas. pentáculos também. Então a rainha de Eu ouros, cor- ela é aquela que abraça, ela é aquela que ajuda, ela é muito generosa. Sempre muito generosa. E o Fernando é realmente uma pessoa muito generoso. Um grande amigo aí. Excelente, excelente amigo. Muito coerente, muito justo nas suas decisões. né, isso eu posso dizer a mesma coisa do Cal, Uhum. conheci ele há pouco tempo, já fizemos Obrigado. parcerias, né, e vamos fazer também. E é uma pessoa Grandes especial amigos. que tá longe, né, mas vai vir me visitar aqui o ano que vem em Ano que Campinas. vem vamos fazer a visita.
com a filhota, vamos ao observatório astronômico, olhar as estrelas. Isso. Ô, Gibalim, tudo Isso. bem? Um abraço para todos. Gente, então, vamos parar por aqui a brincadeira que ficou legal. A gente pode fazer vamos fazer isso de novo lá no canal do Vamos marcar. YouTube, porque eu acho que o pessoal gostou, mas vê aí, gente. Vou Então, responder essa pergunta aqui, ó. O masculino e o feminino tarô é parecido com o solo? Não, não. Na verdade, assim, essa questão de masculino e feminino aí envolve até aquela questão das analogias psicológicas, né, da questão dos arquétipos do Jung. Mas, na verdade, não existe essa coisa da energia. A energia feminina e masculina ela é mais interpretada como a energia feminina e masculina dentro da astrologia, ou dentro também da questão do I Ching, né, do Yin e Yang, da positivo e negativo. Mas, não necessariamente, porque, na verdade, um homem ele pode ser um arcano masculino como um feminino, a mulher e vice-versa também, feminino masculino, mas representa potencialidade só, né? A coisa do sagrado feminino, sim, é muito importante dentro do tarô, né? E isso é principalmente em legal. cartas fortíssimas, né? Arcanos maiores como a Papisa, a Imperatriz, essa coisa toda. Tá bom. Cal, então eu queria voltar à primeira pergunta da pessoa, mesmo que ela não esteja mais aqui, porque eu acho Uhum. isso ruim, assim, deixar perguntas para o final, mas como não tinha diretamente a ver com o tema da palestra, e a gente usou bastante tempo com o tarô, né? Uhum. O José ali, super amigão também. Abraços. Tem muita gente aqui, tem muita gente que participou daqui das minhas lives de Uhum. domingo mensal Ah, do Mitos muito e boa. Verdades dos Ah, é signos. muito Então, boa. vários Eu astrólogos estão aqui. participei dos arianos. Sol em Você Áries. participou. Vai ter a Uhum. última agora, o grande final em Gran dezembro, finale. com os sagitarianos, e vamos encerrar o programa desse ano. E valeu. Mas voltando para cá, a pessoa perguntou sobre o eclipse. Eu já tinha falado isso com você. Você vê que está no ar? Eu captei isso no ar? Sim. Né? Você está aí para não deixar eu mentir sozinho. Né? Antes Mentira de começar, eu mais. falei assim, Cal, vamos tirar uma carta, um arcano, que eu chamo de arquétipo, como se fosse resumir, pode ser um arcano maior ou menor, ou o que você quiser, ou dois, né? Isso eu vou deixar você, é o tarólogo e o astrólogo, você resolve e usa a sua Ó, intuição. mas por exemplo, Mas eu era. você quer que eu tire as cartas, que eu faça uma leitura, ou você Não, quer que não, eu só. resuma de uma maneira tarológica, né? Quais energias são Eu, gost... representadas pelo tarô, eu vou dizer né? o que eu gostaria. Eu gostaria que Uhum, você escolhesse o seu deck, o seu baralho preferido. E aí você mistura ou não e você tira duas cartas. Se você quiser, um arcano menor ou maior, ou você tira só uma. E aí você vai ver, né? Nós vamos aceitar humildemente, né, os uhum, sinais do céu ou do universo, que aquela carta vai simbolizar o arcano ou o arquétipo da energia desse eclipse de depois da manhã, né? Porque muita tá. gente quer saber o impacto, né? Uhum, E acontece porque a Lua, logicamente, é um eclipse lunar, é a Lua cheia, mas ela está no signo a hora de Touro, que rege finanças, entre outras coisas, que é uma matéria muito uhum, importante para o Brasil e para o mundo, mas que está perto também da energia de Urano, que transita por Touro, e o que mais assusta as pessoas é que está perto da estrela Algol, que é maléfica, mas eu já quero dizer, vou interromper você, porque eu pensei assim, uhum, né? Você interpreta como você quiser, mas existe um resgate do feminino. E o algol, que é né, a cabeça da medusa, está sendo uhum, resgatado porque dizem que ela foi a cabeça cortada ou foi transformada porque ela foi abusada, né? Depois ela quis se vingar, então você entendeu? Tem uma visão do patriarcado dela e do feminino, do resgate feminino, sabe? Então não é só que ela seja maléfica, ela é uma energia raivosa de alguém que foi abusado sexualmente e não ficou quieto e nem uhum. se conformou com um tribunal de deuses machistas, entendeu? Do Supremo Tribunal Federal, ela foi fazer justiça com as próprias mãos. Então, gente, não se assuste com algol, não se assuste, sabe? Porque tudo é símbolo e não quero passar pano, ser poliana, mas cuidado, né? Cuidado com essas coisas. Bom, uh, Uhum. a Gil está falando, não para não, está muito boa a conversa. Se vocês não participarem, aí eu paro, porque eu não vou ficar só falando aqui. As suas perguntas são mais importantes que as minhas. Mas agora, gente, vamos fazer um.
10 segundos de silêncio, respirar fundo todo mundo, sentir essa energia que se aproxima desse super importante eclipse lunar, que vai ser um dos mais longos, sei lá, do século talvez, e o Cal vai fazer o favor de ser o intérprete e tirar uma ou duas cartas do tarô Tá. preferido dele. Então eu vou E pra fazer o gente ver. corte. Vou fazer o corte. A gente tem duas opções, eu vou deixar você decidir, Nando. A gente pode fazer um método diferente, em vez de fazer um corte, você vai me escolher um número de 1 a 22, as cartas são embaralhadas, e um número de 1 a 56, ou eu só apenas corto aqui as cartas. É de 1 a 56 ou não? Ou Primeiro de 21? 1 a 22 e depois de 1 a 56. E eu vou contar as cartas. Tá. Eu primeiro escolhi 22, o número 22. Então, Velho, dois 22 patinhos na lagoa. é a Lembra última disso? carta e é o Hierophante, ó. Porque ela Gosto. tava embaixo do bolo, né? Já tirei direto, como era a 22ª. Tudo bem. Agora vamos para o arcano menor. Você vai escolher uma das 56 cartas embaralhadas aqui, de 1 a 56, né, contando de cima para baixo. Tá. A hora que você me falou 56, eu erroneamente, entre aspas, escrevi 55 ao invés de 56. Então vai 55. Então, só, como eu vou contar de cima para baixo, eu vou tirar aqui a segunda. E Cavaleiro. Cavaleiro de Espadas, né? Interpretação com duas cartas são uma das interpretações mais difíceis que existem, né? Só acabam sendo muito genéricas, né? Mas vamos lá. É interessante notar que o Hierophante é a energia do quê? É a analogia zodíaca do signo de Touro. Como a gente tem o Cavaleiro de Espadas junto com a energia, né, do signo de Touro aqui, do Hierophante, que fala que muitas vezes da nossa vida a gente precisa ou romper padrões ou quebrar padrões, eu acho que o Cavaleiro de Espadas fala muito da estratégia do rompimento de padrões. Então, chegou um momento na nossa vida, a gente, como no âmbito pessoal, falando primeiro no âmbito pessoal, depois eu falo no coletivo, numa visão macro. Mas na visão micro, é um momento da gente começar a deixar para trás tudo aquilo que não nos cabe mais, né? Comportamentos viciosos, maneiras de pensar viciosas, mudar nossa vida, inclusive sair um pouco, né? O Hierophante ele fala dessa quebra, da gente sair um pouco, né? Que logo depois do Hierophante a gente tem a carta dos enamorados, que vai falar sobre a dualidade, as escolhas de caminhos, e o Hierophante fala que a gente precisa quebrar, gente. É preciso a gente sair um pouco dessa inércia pessoal, que a gente tem medo de se aventurar, mas com muita estratégia, que é justamente a energia do Cavaleiro de Espadas. Já num âmbito, acho que uma visão macro, que a gente está vivendo, economicamente falando, né? E é uma coisa que eu venho falando para quem curte esse papo até de economia, que eu falo que em breve, né, o dólar não vai ser mais uma moeda padrão mundial. Para quem curte esses papos como eu de criptomoeda, quem é investidor, né, em breve, em 5 anos, as criptomoedas, inclusive, vão ser moedas offline, né? Inclusive tem moedas pequenas como a Shiba Inu hoje em dia que vale mais que uma Petrobras. Então, é justamente esse rompimento estratégico que está havendo na economia, esse rompimento muitas vezes inesperado por alguns setores, né, também da economia, muita coisa aconteceu até por causa da pandemia, mas a energia justamente também de Urano em Touro, né, que está envolvido nesse eclipse. Então, como a gente está falando do signo de Touro, é um momento que a gente vai ver, a gente ainda não começou, inclusive, né, começou a viver nesse momento, está começando agora, né, as sequelas da pandemia, as sequelas econômicas, né? Então, numa relação mais assim social e econômica, eu posso falar sobre isso. De um ponto de vista, eu acho que é o momento da gente começar a pensar diferente também, se unir no coletivo também, pensar diferente, romper padrões de pensamento e não ter medo de mudar para aquelas pessoas que ainda não mudaram também de lado. Eu acho que é justamente essa Tá. energia. E muita estratégia. O Cavaleiro de Espadas pede essa estratégia, né? Com muita Estratégia, estratégia. deixa eu colocar. Aquilo que já vem Ele, sido segui- pensado há muito tempo tem que ser colocado em prática. ele é estratégia, ele é idealista ou não? O Cavaleiro de Espadas, ele não é um idealista, né? Ele é mais Ele é um executivo? cavaleiro que
aquele que executa, ele é racional. A racionalidade está à frente das emoções, né? Tá. Ele é equilibrado. E, Por exemplo, eu falei sobre o Cavaleiro de Paus agora há pouco, na leitura, na brincadeira. Ele é diferente do Cavaleiro de Paus, porque ele não se joga. Ele tem pensado aquilo há muito tempo, né? Ele tem a estratégia para entrar na batalha, porque ele sai vivo, ele não sai morto da batalha. Então, o momento da gente entrar na nossa batalha pessoal, né, nossa batalha na sociedade, sair vivo dessa. É o nosso momento. tá. E você fala, dentro, colocando o Hierofante aí e juntando, como a gente falou, com o Algol, você acha que realmente lixos emocionais, laços devem e vão ser cortados mesmos? Sim, até porque eu acho que é a própria energia do eclipse, né? A gente tem o eixo touro e escorpião pede isso, né? Escorpião, né? O escorpião que é justamente, a gente tem aí, tem duas cartas no tarô que falam sobre esse eclipse, que é o julgamento e a morte. Então, é a morte. Todo dia a gente morre um pouco. Todo dia a gente está renascendo. E é o momento da gente renascer, da gente morrer, deixar para trás aquela velha pessoa que a gente é. Porque essa é a gente tem uma metamorfose ambulante. Porque a gente tem que evoluir com o amor, não com o rancor, né? Então a gente tem que deixar de lado todo É, aquele rancor que existe dentro da gente. Inclusive, todo aquele rancor, né, que vem rompendo as estruturas, os pilares das estruturas sociais, né, as estruturas do Hierofante ali, do Papa. Porque a gente vive uma sociedade polarizada agora que foi polarizada pelo ódio. Então é um momento da gente se libertar, porque a gente acaba ficando meio que magoado com esse ódio que é trazido por outras pessoas. E é o momento de justamente deixar isso de lado. Porque se a gente deixar os nossos pré-julgamentos tomarem conta das nossas amizades, a gente tem que tentar ficar convencendo o outro de qual que é o caminho certo a seguir. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu não vou falar aqui eu sei. explicitamente. Tá Uhum. chegando o coraçãozinho aí. Falei assim, gente, Uhum. vamos dar coraçãozinho aqui pro Cal que Mas está é fazendo a essa energia, interpretação. essa energia. Eu acho que esse eclipse É, fala muito sobre tudo isso que a gente vem vivenciando. Não que a gente não vá ver coisas estranhas acontecendo, porque eu acredito sim, não sou um pessimista, mas acredito que é, sei lá, o que. Inclusive hoje aconteceu uma coisa muito estranha, Nando. A gente estava aqui no Canadá, a gente recebe alertas, né? Por exemplo, somos uma criança, recebe um alerta, né? Na hora. Por exemplo, vai ter uma tempestade, recebe um alerta e se você está numa ligação, ele corta essa ligação, corta suas mensagens na hora e o alerta bate no celular e fica lá tocando em todos os celulares, dependendo do aparelho que você tenha, né? E foi estranho, porque eu até falei com a Mariana, não que eu fico meio que viajando nas coisas. Mas a gente recebeu um teste de alerta, a gente sempre recebeu um teste de alerta para saber se está todo mundo recebendo os alertas. Por que isso, né? Achei muito estranho. Mas a gente teve aí mudanças climáticas drásticas acontecendo. Acho que essa energia de Urano em Touro também, já preconizando, não sei para quem está sabendo, aqui em BC, no British Columbia, no Canadá, aconteceu uma tempestade terrível. Tem várias famílias aí sem casas, pessoas ficaram ilhadas na não estrada com sabia. enchentes. Procurem depois. Pessoas tiveram que dormir num carro, num pedacinho de estrada e quase foram levadas pela enchente, descendo das montanhas. E a gente teve uma tempestade aqui terrível também, de ontem para hoje, de neve aqui, nessa época do ano que não é nem comum ainda. Então, toca na TV também, a Mariana, minha esposa, falando. Toca na Ah, TV, tá toca em bom. todos os lugares o alerta. Tá bom. Então, É, a bom, o gente que eu também, entendi, eu vou resumir agora aqui. uma coisa que a gente pode também vamos agora num lado mais, não negativo, mas uma energia antagônica, que eu não gosto da palavra negativo. A gente também pode ver ataques rompendo as estruturas, né, também, com uma interpretação dessa união aqui. É, foi isso que eu pensei quando você falou, antes Ataques de você falar. rompendo as estruturas. Ataques podem ser em todos os sentidos. Da natureza, ataques econômicos, ataques sociais, revoltas, né? Eu acho que essa energia traz também aquela coisa daquela pessoas já tão revoltadas, querem pôr para fora, né? Tudo aquilo que a gente já vinha absorvendo com o tempo. Com o que você falou, me veio uma imagem na cabeça, né? Que é tipo assim, por bem ou por mal, sabe? Muitas lagartas vão virar borboletas. A gente vai ver um revoar aí de borboletas, né? Porque foram obrigadas. Porque para a cobra eu acho que é muito fácil, né? Ou ela Uhum. troca de casco, ou ela morre. Agora, muita lagarta fica acomodada no casulo e não quer virar borboleta, tem medo, etc. Então, eu acho que muitas lagartas vão virar borboleta, com dor ou sem dor, a partir desse eclipse, é o que eu acho. Vou perguntar para a pessoa, estou pronto para encerrar o nosso bate-papo. Acho que é sempre legal encerrar com Uhum. gostinho de quero Eu mais, quero dar um recadinho no né? final.
Ele vai dar o recadinho, mas se não tiver nem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar agora aberto para o Cal divulgar o curso dele, né? Uhum, Que eu vou agradecer publicamente. Tem uma pessoa que autodidata em tarô e falou assim, uma pessoa batalhadora, sem condições financeiras, e ele teve a generosidade de doar uma bolsa de estudos do curso dele, desse curso do tarô. Então, quero uhum. agradecer para todo mundo ver que a gente Não, sim, conhece bem o equilíbrio, né, entre a parte uhum, uhum. econômica, financeira É. e de doação. Então, inclusive, quem realmente. Eu vou falar um negócio aqui, né? Meu curso custava R$ 660, mas eu cheguei à conclusão, pô, né? Tive algumas turmas com esse curso, depois comecei a vender avulso, porque o curso ficou gravado, um curso de 20 horas, que eu falo tudo isso aí que eu contei pra vocês. É muito bacana, ainda tiro todas as dúvidas pessoalmente, todos os dias pelo WhatsApp, com todo mundo. Pessoalmente, se dou meu WhatsApp para todo mundo que faz curso. Mas eu cheguei à conclusão que estava muito caro. Então, assim, eu quero que todo mundo faça o curso. Aí eu botei a 249, a pessoa pode parcelar em 10 vezes, 12 vezes sem juros. Está na Hotmart. Eu não mudei o preço ainda. O preço vai estar, o preço novo vai entrar amanhã, os R$ 249, menos da metade do preço. E o curso também vai estar na Udemy. Então eu tenho dois recados para dar. O primeiro é, se você quer fazer o curso, me manda uma mensagem assim que acabar aqui a live lá no Instagram, que amanhã eu vou estar te mandando o link direto do curso. Inclusive, o link para o curso está na minha bio do Instagram, desse Instagram. Eu tenho 3 Instagrams, gente. Eu tenho o Instagram do Cal Yoga, eu tenho meu Instagram de artista, de pintor. Ah, nem mostrei as telas, depois eu mostro, deixa acabar. Algumas telas do meu tarô, Fernando. E tem o Tá meu bom. Instagram aqui, esse que é o Cal Astrologia Tarô, que é de astrologia tarô, do meu curso de tarô. Todas essas coisas que eu faço de tarô e astrologia. Então me manda mensagem que eu te mando direto o link. Você não precisa se preocupar em procurar o link, não. Você tem 7 dias para entrar no curso. Se você não gostar, a Hotmart devolve todo o seu dinheiro, tá? Depois de 7 Olha que dias. interessante. É. É, Então, e ninguém pede de Gente, já vou volta. fazer aqui. Uhum, Eu vou fazer uma propaganda para o Hotmart e uhum, uma contra-propaganda, antipropaganda para o Simpla, que eu estou lá com o curso, coordenando o curso de Astrologia Esotérica do professor uhum, Rodrigo Araez, e eles não quiseram pagar, né, no início do curso, eles estão esperando o curso terminar em dezembro, investindo o nosso dinheiro para depois pagar. Eles não pagaram nem um uhum, centavo do curso, porque ele tem a duração de 2 meses e meio. Eu acho isso muito uhum, chato, falei para eles, e depois vou mandar esse vídeo aqui para eles, falando dizendo que eu estou fazendo propaganda negativa para ver uhum. se sem vergonhas mudam. E, Né? Isso é uma prática. e eu tenho um último recado que é o mais importante. Para vocês que estão Fale. na live aqui, participando dessa live nesse momento aqui agora. Se você não tem condição realmente de pagar o curso, vem conversar comigo, tá bom? Mas assim, de verdade, tem que ser do coração. Não vou inventar que eu não tenho. Ninguém vai fazer isso, eu sei, mas é tipo assim, não posso pagar o curso realmente. Não tem como. Conversa comigo, tá bom? Não tem problema não. Tá. Não é Porque, só querer. lembrando, Não, gente, eu tenho filha, eu tenho um filho para nascer também agora. Então, tem que me ajudar. Mas se você não pode pagar o curso, eu vou te ajudar, eu vou te colocar no curso. Porque o Fernando sabe que eu faço com muita gente, né? é, Então, assim, não tem problema. Vou mostrar agora o tarô, finalizando o tarô que eu venho pintando, que em breve Fani vocês chegou agora, me Fani. mandam Vamos lá. o tarô que eu É, venho pintando e que em breve eu estou pintando as telas, que é meu é uma tarô beleza. Esse astrológico aí eu quero. Já está reservado para mim esse quadro. Nossa, eu adorei reservado. as cores. Esse está Posso reservado, é fazer uma meu. Ares, consignação né? com você? Não, esse aqui é o Imperador, a energia de Ares, do Imperador, Energia de tá? Ares. É. Vou mostrar A algumas das tinta telas brilha, aqui. né? Brilha um pouco. Esse é o carro que, na verdade, no meu tarô se chama Anal, né? Digo, Anal. Vocês entenderam, pegou mal. Mas a embarcação porque a energia de câncer é a energia do elemento água, né? Então, das emoções. É um Messias. Esse aqui é o Hierofante. São todos pintados em quadrinhos, olha. O Hierofante também, que é a influência, né? Tem muita influência bizantina ortodoxa nas pinturas que eu faço. Ah, tem mesmo. E, e, e é isso. Em breve, quando eu terminar, não sei quando, eu tô quase terminando os arcanos maiores, mas eu vou fazer umas impressões testes e eu vou começar a imprimir o deck. Devo fazer um crowdfunding para as pessoas ajudarem também e ganharem prêmios e tal.
E é isso Tá- aí, gente. Obrigado, Fernando, de coração. Obrigado a todo mundo que entrou. Minha irmã entrou aqui no final. Brilha assim. A minha irmã estava aqui, ela viu eu pintando alguns quadros, inclusive, porque ela ficou um mês aqui com a Ah, que gente legal. Eu no lembro, Canadá. lembro. Ela acabou de ir embora, faz 2 semanas. E é isso. Eu Deixa, acho que, se alguém tem mais uma deixa. pergunta, pode fazer a pergunta. Então, quem quiser o curso, me procura, tá bom? E a gente conversa. E eu mando o link para quem quiser. Muito obrigado a todo Ah, mundo. quem é que está aqui? Mariana, minha esposa, sempre presente, e a Manuela também. As duas estão lá na sala assistindo a live. Tá bom, eu quero agradecer então todos que estão nos Obrigado, assistindo, todos Mapa aqueles que Astral, assistiram Gil, desde o Gil início, os Stefani. que Obrigado, ficaram, Gil Stefani. isso, os que entraram Obrigado a todo mundo. depois, os que Mônica, que eu tô precisaram vendo sair. aqui. Vai ficar gravado aqui na Suzana. IGTV, no Me Instagram e sigam que depois eu vou colocar sigo. lá no meu canal. Me sigam que eu sigo vocês de volta. Me chamem pra live também, que eu gosto de fazer live. Chamo vocês. Vamos conversar. Tá bom? Tá ótimo. Então, Paz obrigado, Cal, profunda aí, ó. obrigado pela informação. A Vera deve ter visto meu anel da Mork aqui, porque eu tava com o meu anel. Ela falou paz profunda. Não sei se foi isso. Paz profunda também. A todos. Bom, é isso, Então é gente. isso. Muito obrigado a todos. Obrigado para o Cal. Uma boa Beijo. noite, dependendo da hora. Ainda é cedo lá para o Cal, para São Mariana, seis para horas aí todos. da tarde. E Boa aqui noite. tem o jantar Beijo, atrasado hoje. Faninha. Gente, muito obrigado. Um abraço e até breve. Não se esqueçam de Tchau, checar gente. lá a Obrigado. programação do Astrocabana, tá bom? A gente vai ter ainda uma Isso. live esse mês e do mês que vem. Tchau, gente. Muito obrigado. Um Teremos. abraço a todos. Até Obrigadão, breve. gente.